Eu tenho meditado uma palavra para a igreja, e eu fiquei muito resistente essa semana para compartilhar essa palavra hoje. E cada vez que eu colocava uma justificativa para Deus, Deus falava comigo, é essa. Eu falei, mas pai, eles não vão compreender, é muita coisa, é muita informação. Não, mas é isso. E eu vou falar para vocês, hoje de manhã que meu coração liberou, para em fé vir aqui compartilhar algo com você. A Bíblia fala que um rega, o outro planta, mas o crescimento vem de quem? Então, se o Senhor quer que eu compartilhe essa palavra, é porque você já está maduro para receber essa palavra. É uma palavra que tem a ver com tempos e estações. Tem a ver com o Kairos de Deus também, isso que o pastor Márcio falou. E é interessante que essa palavra, se você compreendê-la, você vai perceber que a Bíblia praticamente toda, e o Novo Testamento foi escrito em cima desses princípios que eu vou compartilhar com você hoje. Quantos estão dispostos a ouvir do Senhor aqui? Não feche os seus olhos agora. Pai Santo, eu me humilho diante do Senhor. Pai, eu peço que essa palavra produza vida, que ela tenha poder, haja revelação sendo ministrada nesse momento sobre nós. Pai, em nome de Jesus, eu libero sim, Senhor, a Tua palavra neste lugar. Libero sim o Teu mover neste lugar. E declaro em nome de Jesus Cristo, que o Senhor é quem opera no nosso meio. Amém e amém. Então, hoje eu vou compartilhar com você sobre um assunto que chama as festas do Senhor. Você sabe que Deus é um Deus de festa, amém? Quando Ele vai tirar o povo do Egito, Ele fala para Faraó que Ele vai tirar o povo para que o povo celebre uma festa. Nosso Deus é alegre, irmãos. Nosso Deus não é um Deus carrancudo, está lá no trono, assentado, esperando você errar para jogar um raio na sua cabeça, né? Deus é um Deus alegre, e Ele quer que seu povo celebre diante dEle. E a Bíblia fala então sobre essas festas. São festas proféticas. Deus estabeleceu essas festas como festas proféticas. Vocês já vão entender por quê. Sabe, a palavra de Deus diz lá em Levíticos, no capítulo 23, no verso 1 ao 2, sobre o estabelecimento dessas festas. O livro de Levíticos é um livro interessante. Quantos já começaram a ler Levíticos e pararam? Poucos, né? Normalmente quando você vai ler a Bíblia, você começa em Gênesis, alguns. Quando chega em Levíticos, você fala, não estou entendendo nada aqui. Mas é interessante que no livro de Levíticos nós temos a história da obra redentora de Deus, através do Senhor Jesus Cristo. E cada uma dessas festas que nós vamos compartilhar agora, tem a ver com a obra que Jesus já realizou, ou está realizando, ou vai realizar profeticamente. Então, você percebe que há 1500 anos antes de Jesus vir, essas festas foram estabelecidas. Por isso são festas proféticas, por isso são eventos proféticos para os tempos, né, determinados que Deus estabeleceu. Ou seja, o Kairos de Deus, o tempo de Deus. E é interessante que tudo que está no Velho Testamento é uma sombra. Fala comigo, sombra. Agora só quem está acordado, sombra. Aleluia. Então, no Velho Testamento, tudo que está lá é uma sombra. Sombra do que, pastor? Da realidade do que nós temos hoje em Cristo Jesus. Então, quando você fica muito empolgado com a sombra e esquece da realidade, é um problema. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou casado, minha esposa ela está lá nos kids, está lá ministrando para as crianças, e eu quero relacionar com a minha esposa, eu quero estar junto com a minha esposa, e eu tenho isso disponível presencialmente. Eu posso encostar nela, eu posso beijá-la, mas quem olha para o Velho Testamento e se empolga com aquilo ali, só por ser o Velho Testamento, é como alguém que pega uma foto da esposa e beija. Não sei se vocês entenderam a ilustração. Vou falar de novo para você entender então. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Aleluia. Você que é casado, tem foto da sua esposa ou do seu marido? Provavelmente seu marido ou sua esposa está junto com você. Pega na mão dela agora. Qual é melhor? Qual é melhor? Beijar a foto ou beijar sua esposa ou seu marido?
A foto, Deus me livre. Pessoal que está em casa, alguém falou a foto. Preste atenção, com certeza, é beijar o seu marido presencialmente, a sua esposa presencialmente. Porque como que se relaciona com uma foto? Por que eu estou te dizendo isso? O Velho Testamento é uma foto. São fotos do Filho Jesus. Fotos da realidade que nós temos em Cristo hoje. Por isso hoje, você pode relacionar com o Senhor aonde você estiver, porque Ele habita dentro de você. Você não precisa ficar relacionando com fotos, você pode relacionar com a realidade que você tem hoje. Então quando você olha para o Velho Testamento, ele é sombra da realidade que nós temos hoje. E essas festas foram dadas no Velho Testamento, e são sombras da realidade que nós temos hoje em Cristo Jesus. Ficou claro agora? Sabe, Levíticos então, diz o seguinte, Levíticos capítulo 23, verso 1, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, as festas fixas do Senhor, o que ele está dizendo aqui? São festas o quê? Fixas, estabelecidas, não vão mudar. Pode melhorar meu microfone? Não vão mudar. Que proclamareis serão santas convocações. São o que, irmãos? Santas convocações, preste atenção nisso, é muito importante. São santas convocações, são estas as minhas festas. São festas de quem? Sua? Dos judeus? De quem? Do Senhor. É Deus agora estabelecendo as festas dele. Mas pastor, o que quer dizer isso? Eu não estou entendendo. Sabe, a primeira coisa que você tem que entender aqui é que Deus está estabelecendo algo. Quando Deus está estabelecendo algo, Ele está estabelecendo o seu kairos, o seu tempo de agir. Sabe, e Ele está falando o quê? São esses os meus compromissos. Você tem agenda? Quem tem agenda aqui? Aleluia. Se você tem agenda, você coloca um compromisso na sua agenda, não é verdade? E ali você vai realizar aquilo que você estabeleceu, não é verdade? Olhe para essas festas então como agendas divinas. Eu vou te explicar por quê, daqui a pouco. E a palavra no original, chama moed ou moedim, quer dizer aqui festas, ela tem um significado de lugar determinado. Então quando Deus está estabelecendo uma festa, Ele está declarando um lugar que foi determinado. Tempo determinado, ou sinal determinado. Fala comigo, lugar, tempo, sinal. Você percebe então, que Deus quando Ele estabelece essas festas, Ele está querendo dar para nós um local determinado para você olhar. Um tempo determinado para Ele agir, e um sinal para que você veja o mover dEle nos seus dias. Agora preste atenção. Certa vez, em Mateus capítulo 16, verso 1 ao 4, irmãos, esse é um culto, nós estamos estudando a palavra, amém? Então, abra o seu coração e tenha atenção aqui, que é muito importante. Olha só, Mateus capítulo 16, verso 1. Aproximando os fariseus eram aqueles que resistiam a Jesus, e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse as festas do Senhor são o quê? Então conecta os pontos agora. Pediram a eles que mostrassem um sinal. Pediu para o Senhor Jesus, olha, verso 2. E ele, porém, lhes respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Próximo. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, ou seja, do clima. Você sabe quando vai chover, você sabe quando está nublado é porque vai chover, você sabe essas coisas, você sabe quando vem o frio. Esses dias veio um frio aí, doloroso, né? Para quem mora na Flórida, isso não é normal. Você sabe discernir essas coisas, inclusive os aplicativos hoje te mostram como que vai ser o clima, como que vai ser o tempo. Vocês sabem discernir isso. Jesus está espantado, está escandalizado, porque as pessoas conhecem o clima, mas não conhecem os tempos determinados de Deus. Olha só o que ele diz, vocês sabem discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Ou seja, você não sabe discernir as festas. Eu pergunto para você, alguém aqui já ouviu falar dessas festas do Senhor? Olha para o seu lado, levanta a mão quem já ouviu, seja sincero, olha para o seu lado. Você está vendo então, qual é o escândalo de Jesus aqui? O escândalo de Jesus é, olha, vocês conhecem o clima, conhecem as estações, mas vocês não percebem quando Deus está agindo na terra. Vocês não percebem os sinais que Deus tem dado para agir na terra. E olha o que ele diz mais,
Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas, e deixando-os, retirou. Você percebe que Jesus foi bem firme aqui, com esses fariseus e saduceus. Você percebe então a importância de entender os tempos, as estações, os sinais que Deus tem deixado, para que nós percebamos o agir dele. Sabe, eu estava falando com jovens ontem. Irmãos, a nossa geração, a geração que nós estamos vivendo, é a geração que está vendo se cumprir as últimas profecias da palavra de Deus. Se sinta privilegiado, porque você está vendo as profecias se cumprirem diante dos seus olhos. Quem viveu em 1800, eles não imaginavam que Israel poderia voltar a existir. Quem viveu há 100 anos atrás, não imaginava que Israel poderia voltar a existir. E a condição para Jesus voltar é que Israel fosse estabelecido. Você está vendo os milagres, sinais e os tempos de Deus acontecerem. Você é privilegiado. E a Bíblia diz então, a primeira festa. A primeira festa do Senhor, eu vou tentar ser um pouco mais rápido. A primeira festa do Senhor é a festa da Páscoa. Páscoa não é coelhinho, e nem ovo de chocolate. Você tem que entender isso. Isso aqui é o fundamento. Isso aqui é o alicerce. Sem essa festa, que foi estabelecida 1500 anos antes de Jesus vir, não tem as outras festas. O que é a Páscoa, pastor? Você tem que entender que a Páscoa está lá descrita em Êxodo capítulo 12, verso 2. Olha o que diz o texto quando vai falar da Páscoa. A Bíblia começa falando: este vos será o primeiro mês. Deixa eu te falar uma coisa. Quando o Senhor foi estabelecer a Páscoa, não era o primeiro mês do ano. Era, por exemplo, só para você entender, era maio. Era abril, na verdade. E aí, Deus falou: a partir de hoje, a Páscoa vai iniciar. A partir de agora, o ano vai começar para você. Porque quando você tem a experiência da Páscoa, a sua vida começa de fato, diante de Deus. Mas pastor, o que é a Páscoa? Páscoa então é o cordeiro que for morto pelo seu e pelo meu pecado. Eu pergunto para você, quem é o cordeiro de Deus? Jesus. Jesus morreu por mim e por você? Então a Páscoa começou na sua vida. Não só a Páscoa, os anos, os meses e os dias da sua vida começaram a ser contados diante de Deus. A partir desse dia, este se tornou o primeiro dia da sua vida diante do Senhor. Sabe, a Bíblia fala, eu vou ser mais rápido. Depois, se você quiser e tiver curiosidade, você pode pegar os textos comigo. Mas a Bíblia fala que quando for no 10º dia do primeiro mês, chamado Abib, se pegaria um cordeiro. Fala assim comigo, cordeiro. Esse cordeiro tinha que ter um ano de vida. Ele deveria ser sem defeito, sem mácula. Por quê? Porque Jesus veio sem defeito, sem mácula, sem pecado. A Bíblia fala que esse cordeiro deveria ser preso, colocado junto com a família. E ele ficaria com a família do 10º dia ao 14º dia. No 14º dia, a família pegaria esse cordeiro e sacrificaria o cordeiro. O que quer dizer isso? Primeiro, esses 5 dias, do 10º ao 14º, se você contar, são 5 dias. Não são 4 dias, são 5 dias. 5 dias, ele estaria sendo avaliado. Jesus, ele foi avaliado pelas mãos dos fariseus, pelos sacerdotes, pelos poderosos governantes da época, e todos disseram: não vimos pecado nele, não vimos falta nele, não vimos nada de errado contra ele. A Bíblia fala que Pôncio Pilatos, por 3 vezes, falou que não via mal ou pecado na vida de Jesus. E ele nem quis que ele morresse. Ele até fala: eu vou lavar as minhas mãos agora. Por quê? Jesus era sem defeito, sem mácula, sem pecado. Por quê? O sacrifício pelo pecado só poderia ser de alguém sem pecado. Por quê? Através de um homem entrou o pecado no mundo. Por que você é pecador? Não é porque você peca. Isso é importante dizer. Você é pecador porque você nasceu de Adão. Adão caiu, logo todos caíram. Mas agora que você tem o Senhor, então agora, a partir de agora, você também não é mais pecador. Entenda o que eu estou dizendo. Pastor, quer dizer que eu não vou pecar? Não, você vai ainda
bateu o carro no poste. Mas não por natureza, entende? Porque a sua natureza não é de querer o pecado, é de se afastar dele. Então agora você não é do tipo de Adão, você é do tipo de Cristo. Preste atenção, a Páscoa então vem para nos salvar. Essa é a primeira festa. A Bíblia fala que tinha um horário específico para celebrar a Páscoa. Um dia específico para celebrar a Páscoa. Jesus vem, começa seu ministério por 3 anos e meio. Aproximadamente ele faz isso. Quando chegou a última Páscoa, a Bíblia fala que ele foi tomado, ele foi crucificado, cordeiro sendo morto. Sabe que horas que ele foi crucificado? Às 3 da tarde. Sabe que horas que eram sacrificados os cordeiros? 3 da tarde. Jesus cumpriu essa festa, filho. Jesus cumpriu exatamente a festa da Páscoa. Logo à tarde, às 6 horas, iniciaria uma próxima festa, chamada Festa dos Pães Asmos. Fala, pães asmos. O que é isso, pastor? Pães asmos. Asnos, não é asnos, é asmos. Ok? São pães sem fermento. Se você já conviveu com algum judeu, se você já trabalhou na casa de algum judeu, você vai lembrar que no período dos pães asmos, eles removem todos os fermentos de casa. Eles limpam a casa para que não haja fermento ali. O que quer dizer isso para nós? O que é essa festa que foi estabelecida pelo Senhor? Nesse dia não poderia haver fermento. Fermento na Bíblia representa pecado. O pecado, quando Jesus morre, o pecado está sendo o quê? Removido. Agora só há asmos, só há pães sem fermento. Isso aconteceu no 15º dia. 14º dia para o 15º dia. Interessante que os judeus, sabe, a Bíblia fala para a gente olhar para Israel, porque Israel é o relógio de quem? É o relógio de quem, irmãos? De Deus. Os judeus, eles têm uma prática. Na festa dos pães asmos, eles reúnem a família, depois de celebrar a morte do cordeiro. Eles reúnem a família e eles fazem os pães sem fermento. Alguém já comeu bolacha cracker? Esses pães sem fermento são parecidos com aquelas bolachas cracker. Eles são feitos numa grelha. Jesus foi crucificado. Ele passou por um fogo, irmãos, a ponto de suar sangue. Outra coisa interessante, lembra que a bolacha cracker tem aqueles furadinhos? Os pães asmos também tem aqueles furadinhos. Jesus foi traspassado. Jesus foi moído. Jesus foi ferido por causa da nossa transgressão. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, eu e você somos sarados. Interessante que os pais, então eles fazem os pães asmos. E assim que eles ficam prontos, eles enrolam o pão num lenço. Colocam eles numa sacola. Preste atenção nisso aqui. Muito interessante. Essa sacola é chamada sacola da unidade. Para eles, para os judeus, esses pães representam Abraão, Isaque e Jacó. Quem são, irmãos? Aleluia, vocês estão comigo. Para nós, que é a realidade, nós sabemos quem representa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São colocados numa sacola, porque Deus, apesar de se expressar em 3 pessoas, é um só. Não me peça explicação, porque eu não consigo explicar Deus. Mas Deus, são 3 pessoas em uma só. E a Bíblia fala então, que o pão do meio, ele é enrolado e moído. É o que, irmãos? Olha só. Jesus foi o quê? Moído. A Bíblia fala, a Bíblia não, a história diz que esse pessoal, eles pegam esse pão do meio enrolado num lenço e escondem ele. Jesus, nos pães asmos, na festa de pães asmos, ele foi tirado da cruz, ele foi enrolado num lenço e escondido e colocado dentro de um túmulo virgem. Vocês não ficam maravilhados com isso não, irmãos?
Eu fico doido com essas coisas. Porque Jesus cumpriu cabalmente cada coisa. Inclusive aquilo que nem estava escrito na Bíblia. Que era a cultura dos judeus. E que é até hoje. Eles pegam, irmãos, o pão do meio, moem ele, escondem. E falam para os filhos: quem achar vai ganhar um presente. A Bíblia fala, já vou entrar em outra festa. Já falei de quantas festas para você? Qual a primeira? Segunda? Pães asmos. A Bíblia fala que no 17º dia, qual dia? Quem acompanha os cultos aqui sabe o que significa o número 17. É o dia que a arca de Noé parou em cima do monte Ararat. Representa a vitória completa. Vitória completa. No dia 17, inicia-se a festa das primícias. Fala comigo, primícias. Primícias. Lembra que eu falei do menino, ou das crianças que agora estão procurando o pão? Aquele filho que acha o pão, enrolado num lenço, escondido. O pai o chama e fala para ele: olha, a partir de agora eu vou te dar um presente. E ele dá, como símbolo do presente, um penhor. Sabe o que é penhor? Já foi penhorar coisas? Então ele dá um símbolo do presente para essa criança, que quer dizer que é uma promessa que ele vai presenteá-lo com algo muito grande. Uma garantia. Jesus, no dia de primícias, na festa das primícias, iniciando o dia, ele ressuscita. Nesse dia, os judeus, pela lei, em Levíticos, deveriam apresentar diante do Senhor um feixe de trigo ou de cevada. Esse feixe era ramos que foram colhidos porque as plantações começaram a amadurecer primeiro. Vocês estão acompanhando comigo, irmãos? Eu sei que é muita informação, mas estou aqui pela graça de Deus te ensinando. A Bíblia fala que esse feixe deveria ser movido diante do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Numa plantação de trigo, depois de semeada, ela começa a nascer, alguns dos trigos começam a crescer e a amadurecer mais rápido. Na vida da igreja, existem pessoas que amadurecem mais rápido que as outras. Então, nesse momento, a Bíblia nos compara então a uma lavoura. Nesse momento, esse trigo que amadureceu primeiro, ele é colhido primeiro e apresentado como primícias diante do Senhor. E olha que interessante, Jesus ressuscita em qual festa, irmãos? No dia de apresentar os molhos, ou o feixe de trigo diante do Senhor. A Bíblia fala, lá em Mateus, no capítulo... Deixa eu achar aqui. Mateus capítulo 27. Olha o dia que Jesus ressuscitou. O que aconteceu? Talvez você nunca ouviu dizer isso. Mateus 27, versículo 52. Mateus 27, 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Imagina, você está aqui agora, e você conhece algumas pessoas que já morreram aqui, foram seus amigos. E por um acaso Jesus ressuscita. E quando ele ressuscita, um monte de gente que você sabia que já tinha morrido, começa a aparecer aqui para você. Misericórdia, alguns dizem. Não é poderoso esse negócio? Não é algo extraordinário? Sabe o que é isso? Os feixes de trigo sendo movidos diante do Senhor. Porque quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que ele é primícias. Primícias dos que dormem. Porque ele está dizendo que eu estou cumprindo a festa das primícias, mas também estou falando para você, que mesmo que você morra, eu vou te ressuscitar no último dia. E se você não morrer e eu voltar, eu vou te levar vivo para o céu. Aleluia. Sabe, você está vendo que cada festa dessa que foi estabelecida era algo profético? Profético. Por 1500 anos, os judeus faziam todo ano essas festas. Celebravam todos os anos essas festas. Eu pergunto para você, Jesus ele cumpriu a festa exatamente no dia certo, na hora certa, na data exata.
Por isso eu falo para você, as festas do Senhor é a agenda divina. Ele está cumprindo cada uma delas. Qual é a festa que falta aqui? Vamos lá, crentes. Pentecostes, fala comigo, Pentecostes. Jesus, depois de ressuscitar, a Bíblia diz que ele ficou aqui na terra 40 dias. Vocês estão acompanhando comigo, não estão, irmãos? 40 dias. E ele falou para os seus discípulos, olha, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que em Jerusalém? Porque eu não falei para vocês que as festas não têm a ver com local estabelecido? Porque em Jerusalém se celebraria a festa de Pentecostes. Deixa eu te contar uma coisa. Todas essas festas que nós estamos falando aqui, todas elas só aconteciam com todo Israel junto. Então essa história de ser crente em casa é complexo. É complexo por quê? Porque os maiores eventos bíblicos que nós estamos vendo aqui através das festas, só aconteciam com todo mundo junto. Você percebe que há uma artimanha do diabo para poder parar e calar os irmãos, parar de celebrar, parar de estar juntos. Você está vendo que são santas convocações. Convocação para fazer o quê? Para estar junto. É para estar junto, não é para estar separado ou distante. Pastor, quer dizer que eu não sou salvo? Não estou falando de salvação. Eu estou falando de quando Deus libera um mover. Ele libera um mover para todos juntos. O próximo mover que ele está liberando aqui é o mover de Pentecostes. 40 dias depois que Jesus ressuscita, ele é assunto aos céus. A Bíblia fala que do mesmo modo que aquele Senhor Jesus está subindo, ele vai voltar. Já está profetizando a respeito da sua volta. 10 dias depois, aconteceria algo chamado Pentecostes. Preste atenção, irmãos. A festa de Pentecostes, a característica dela, era que se pegava 2 pães. Fala comigo, 2 pães. Pães de quê, pastor? Pães do trigo, feito, produto do trigo. Por quê? Porque, lembra da colheita? A colheita agora produziu frutos. Então, esses frutos, que é o trigo, vai ser moído, vai ser agora feito uma farinha, e dessa farinha se fará 2 pães. Por que 2 pães? Um representa o povo de Israel, o outro representa a igreja. Presta atenção, irmãos. No dia de Pentecostes, a Bíblia fala que estavam todos reunidos. Estavam o quê, irmãos? Em casa? Estavam em casa. Estavam numa casa. Mas estavam todos o quê? Reunidos. Cada um no seu lugar? Reunidos. E naquele momento, veio do céu um vento impetuoso, e encheu o lugar, e línguas como de fogo foram ali colocadas, dadas a cada um deles. Preste atenção. Naquele dia, era Pentecostes. Naquele dia se celebrava uma festa, estabelecida lá em Levíticos, que se dizia o seguinte: 2 pães, que são primícias ao Senhor. Esses pães poderiam ter fermento. Pastor, mas eu não entendi, porque os pães asmos não têm fermento. Porque esses 2 pães, sou eu e você. Eu te pergunto, você peca ainda? Fermento representa o quê? Então vocês entenderam. Esses 2 pães são primícias ao Senhor, deveriam ser movidos diante do Senhor, mas tem um detalhe: deveria se aplicar nesses pães, que nos representam, igreja, óleo, azeite. Não é interessante? 1500 anos atrás, antes de acontecer o verdadeiro Pentecostes, já se tinha um sinal do que iria acontecer. O que é? 2 pães, aplicava azeite neles e movia diante do Senhor. Isso é representando o quê? O início da igreja, o início da igreja ali do Senhor. Vou correr, eu não vou falar de todas as festas, pode ficar tranquilo, eu sei que você está com fome, já são 12:05. Irmãos, todo o evangelho foi escrito dentro da estrutura das festas. O apóstolo Paulo ensinava dentro das estruturas das festas. Então você percebe que essas festas são muito importantes, porque foi o Senhor que as estabeleceu. Jesus cumpriu as 4 primeiras festas. Quais são elas? Páscoa, primícias e aleluia. Essas são chamadas de festas de primavera. Tudo acontecia aí num prazo de 55 dias. Depois delas, viriam mais 3 festas. Festas chamadas essas festas de outono. Elas aconteceriam a partir do 7º mês. Fala comigo, 7º mês.
7 na Bíblia fala de tempo perfeito, ou tempo completo de Deus aqui na terra. Kairos de Deus. E a próxima festa que iria acontecer é a festa das trombetas. Fala comigo, trombetas. Essa festa ela acontece por volta do mês de setembro a outubro, no nosso calendário. Todos os anos ela acontece por volta deste mês. Agora, a primeira pergunta para você pensar. Jesus cumpriu todas as festas, no prazo exato, na data exata, na hora exata? Trombetas ainda não se cumpriu. Mas quando ela for se cumprir, ela vai se cumprir quando? Na data exata, na hora exata. E aqui eu vou falar algo para você, você pode jogar isso fora. A Bíblia fala que a gente não sabe o dia, nem a hora da volta do Senhor. É ou não é? A gente não sabe o dia, nem a hora. Mas eu sei pelas festas, o período que será aproximadamente daquele ano. Então fica esperto. Talvez em setembro desse ano o Senhor Jesus volta. Mas você joga isso fora. Não fala que eu disse isso. Mas se Jesus cumpriu a Páscoa, no dia da Páscoa, às 3 da tarde, quando se deveria morrer o cordeiro, na festa das trombetas, na última trombeta tocando, você pode ter certeza que ele estará voltando. Preste atenção, irmãos. Te contei isso tudo, para a gente ter ênfase na festa das trombetas. Números capítulo 29, do verso 1 ao 2. Eu estou encerrando, para você não ficar ansioso. Estou pregando aproximadamente só 30 minutos, viu, irmãos? Só para ficar claro. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Olha, de novo, o que está falando para o povo fazer? Reunir, aleluia. Reunir. Olha, Jesus vai voltar, filho. E o povo vai ter que estar reunido. Eu estou tocando a trombeta para você aqui, Jesus vai voltar. E o povo que estiver reunido vai encontrar com ele. Ah, pastor, mas eu tenho medo. Não estou falando disso, irmão. Pelo amor de Deus. Eu sei das suas restrições, sei da sua fé. Não fique acusado comigo. O que eu estou dizendo para você, se esforce. Na medida daquilo que você tem fé, para estar junto, conectado com alguém. Mesmo de casa, esteja conectado na sua célula, com alguém. Você pode fazer isso online, você pode se envolver de alguma maneira. Se envolva, porque Jesus está voltando, filho. Não falo isso como uma ameaça, falo como uma alegria, porque esses dias vão passar. Santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É dia de quê? Descanso. A obra do Senhor Jesus, ela é toda fundamentada através do descanso. Jesus, quando morre na cruz, ele fala, está consumado. Por que está consumado? Porque a partir de agora, tudo que você for fazer, depende dele, não depende de você. Toda atitude, toda ação que você tiver em relação a Deus, tem que ser a partir do descanso. Continua. Ser-vos-á dia de sonido de trombetas. E aqui eu preciso te falar algo. Há alguns cultos atrás eu falei para você que eu era o despertador. Era como um relógio despertador para você aqui falando, está chegando o tempo, está chegando a hora, o tempo está se abreviando, os dias estão chegando, Jesus está voltando. Lembra disso? Alguém quem estava aqui nesse dia? Trombeta significa, sabe o quê? Alerta, despertador. Eu estou tocando a trombeta para você, filho. Estou falando para você, está próximo. Sabe, trombeta aqui no original significa alerta, chamado ou grito. Fala assim comigo, alerta, chamado ou grito. Para encerrarmos, abre em Mateus capítulo 25, verso 1 ao 13. Olha a ilustração maravilhosa que o Senhor Jesus nos dá do período do fim. Então, Mateus, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Preste atenção. Só nesse texto aqui nós temos 3 festas. Preste atenção.
Qual foi o dia? Duas festas. Qual foi o dia que a igreja foi fundada? Qual festa foi? Pentecostes. Nesse dia você recebeu o quê? Lâmpada e azeite. Olha só, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar com o noivo. Que festa é essa? Tabernáculo. Desculpa, tabernáculo não. Trombetas. Festa das trombetas. Quando tocar a trombeta, nós vamos encontrar com quem? Com o noivo. Próximo. Próximo versículo. Aleluia. Glória a Deus. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Próximo. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, qual é a mensagem? Cadê esse Jesus que não volta? Tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Sabe, há um tempo atrás, 2 semanas atrás ou 3, eu preguei uma mensagem para vocês sobre despertar. Acorda, levanta, ó tu que dormes. Acorda. E o que aconteceu com essas mulheres que representam a igreja? Elas estavam o quê? Dormindo. Dormir aqui pode ser morrer mesmo, porque a Bíblia fala que quando nós morremos, nós estamos de fato dormindo, porque para nós não tem mais morte, só vida. Aleluia. Então, no decorrer da história, existiram crentes que tiveram azeite na sua lâmpada e dormiram. Existiram crentes sem azeite na lâmpada que dormiram também. Então isso aqui pode ser um retrato da história, mas também se aplica hoje com crentes que têm azeite na sua lâmpada sobrando, e com crentes que não têm azeite na sua lâmpada sobrando. Próximo. Mas à meia-noite, que horas? Ouviu-se um grito. Ouviu o quê? Ouviu-se um grito. Eu falei para você, a festa das trombetas significa o que também? Aleluia, vocês estão comigo, aleluia. Eis o noivo, qual é o grito? Saí ao seu encontro. Preste atenção, irmãos. Vou fazer uma pegadinha com você aqui agora. Quantos ali eram a igreja? Quem não participou da aula? Quantos ali eram a igreja? Bem. Eram quantas virgens? Mas não tinha um que estava gritando? Eis o noivo. Quem estava gritando? O 11º. Eu estou aqui hoje gritando para você. Eis o noivo. Tinham 11 ali como igreja. Eis o noivo. O noivo está voltando. Eu estou tocando a trombeta aqui hoje. O noivo está voltando. O noivo está voltando. Não tenha sua vida preciosa aos seus olhos, porque a vinda dele está perto. E tem a vida dele preciosa aos seus olhos. Tem a vontade de Deus preciosa aos seus olhos. Tem o seu coração diante dele como algo precioso nesses dias. Se envolva com o Senhor. Se envolva, porque o tempo é esse. A hora é essa. Chegou o tempo, chegou a hora. É tempo de acordar, filho. É tempo de se envolver. É tempo de congregar. É tempo de se envolver com aquilo que Deus tem para a sua vida. Esse é o tempo, essa é a hora. É o tempo que se chama hoje. A Bíblia fala que quando você ouvir a voz do Espírito, não faça como nos dias da provação lá no deserto, onde aqueles endureceram o coração e se desviaram. Não faça isso. Tenha um coração aberto, ouça, porque é o tempo que se chama hoje. É hoje, não é amanhã, não foi ontem, é agora. O seu coração tem que estar inteiro para o Senhor hoje. É tempo de se voltar para o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de se invocar o Senhor. Esse é o tempo, essa é a hora. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Deixa eu te contar uma coisa. Quando chegava o período da festa das trombetas, ficava-se tocando as trombetas por 2 dias. Fala assim comigo, 2 dias. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui falando sobre que um dia para o Senhor é como? Quanto tempo tocava a trombeta? 2000 anos.
A igreja está tocando a trombeta, está anunciando que Jesus está voltando. Mas aqui nós já estamos chegando no terceiro dia, já chegamos no terceiro dia. E ao terceiro dia é o dia da ressurreição, é o dia que nós vamos ver mortos ressuscitarem, porque a trombeta foi tocada. Jesus vai ressuscitar os mortos e nós vamos encontrar com Ele nos ares. E aqueles que estiverem vivos estarão com Ele nos ares também. Vamos ficar de pé? Eu queria que a gente lesse esse último texto. Hoje eu peguei 2 livros da Bíblia praticamente, que a gente não tem muito envolvimento com eles. Levíticos, e o segundo é Cantares de Salomão. Cantares de Salomão, capítulo 2, no verso 10. O meu amado fala e me diz. Eu tenho convicção que o amado das nossas almas tem falado e dito a nós nesses dias. Levanta-te, levanta-te, querida minha, formosa minha. Levanta-te, levanta-te, igreja. Levanta-te, formosa minha, porque o Espírito Santo vai preparar uma noiva sem mácula, sem ruga para o noivo. E é tempo de levantar-se, é tempo de levantar. E o noivo está dizendo para você e para mim: levanta-te, querida minha, a formosa minha, e vem, vem, vem. Próximo versículo. Porque eis que passou o inverno já passou. Agora passou também a primavera. Olha, a primavera foram as 4 festas que aconteceram. Passou-se também o período das chuvas. A chuva iniciou em Pentecostes e se encerra no finalzinho do verão, no início das trombetas. Olha, cessou a chuva e se foi. Próximo. E apareceram as flores na terra. Qual terra que apareceu as flores? A terra de Israel. Israel está florescendo. Os maiores prêmios Nobéis que existem são de Israel. O relógio do mundo, o relógio de Deus é Israel. Ele está florescendo, ele existe, ele está lá. Chegou o tempo, Kairos de Deus, o tempo de Deus, de cantarem as aves, e a voz da rola se ouve-se em nossa terra. Próximo versículo. A figueira começou a dar os seus figos. A figueira é Israel. Ela não só floresceu, mas como também está frutificando. Ela é uma potência nesse mundo. Israel é uma das maiores potências desse mundo. A figueira na Bíblia aponta para Israel. E as vides, que somos nós, a igreja, a videira. A videira não é simplesmente esse nome dessa organização. A videira é a igreja. As vides, a videira, em flor, exalam o seu aroma. Por quê? Vai chegar uma grande colheita, filho. Nós temos profetizado que uma colheita extraordinária acontecerá nos últimos dias. Primeiro vem as flores, mas depois vem os frutos. E depois dos frutos, a grande colheita. Levanta-te, querida minha. Levanta-te. Levantar fala de arrebatar, fala de ser levado para o céu, de ser levado para os ares. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. O Espírito e a noiva dizem vem, mas o noivo está dizendo venha. Você pode dar um glória a Deus? Você pode falar aleluia? Você pode falar eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Você pode falar eis-me aqui. Esse é o tempo, essa é a hora. Ele vem. Ele já deu. Ele já fez o seu convite para as virgens prudentes. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Encha-se do óleo do Espírito. Encha-se, porque esse é o tempo, essa é a hora. A colheita está diante de nós. Os grãos já estão maduros para a colheita. E é outra coisa, eu estou te chamando. Venha, venha, venha. Diante dos seus olhos, vocês estão vendo profecias acontecerem. Diante de vocês, o Senhor tem colocado uma trombeta para anunciar que Ele está vindo. E se você tem óleo sobrando, você vai encontrar com Ele nos ares. Feche seus olhos. Pai Santo,
eu obedeci o Senhor. Por mim mesmo eu não pregaria essa mensagem. De forma alguma eu estaria aqui diante dos meus irmãos para falar a respeito dessas coisas. Mas eu me curvo diante da tua vontade. Eu me curvo diante do Senhor, porque esta igreja não é minha, essa igreja é do Senhor. E a tua igreja, Senhor, foi liberada a mensagem dos últimos dias. Faz com que ela se frutifique no coração dos meus irmãos. Que haja um alerta, uma urgência, um desejo profundo no coração de cada um desses, de cada um deles, pelo Senhor. Que eles desejem profundamente, com o coração inteiro, pelo Senhor. Pois esse é o tempo do Senhor, esse é o Kairós do Senhor, essa é a estação do Senhor. Nós veremos grandes sinais nos nossos dias, veremos o anúncio do Evangelho com muita ousadia e intrepidez. Nós veremos uma colheita extraordinária, nós veremos sinais, maravilhas e prodígios explodindo no nosso meio. Nós veremos, Senhor, pessoas sendo salvas, famílias inteiras sendo salvas. Nós veremos irmãos que estão frios se envolvendo com o Senhor. Nós veremos sim, veremos aqueles cheios do Espírito, ansiando pela presença do Senhor, desejando o amado das nossas almas. Senhor, o Senhor está despertando o seu povo, despertando a sua igreja. Aqueles que têm azeite estão se levantando para invocar o Senhor, para buscar o Senhor, para se envolver com aquilo que é importante para o Senhor. Mas há outros que ainda dormem, há outros que estão sem azeite. Pai, por eles nós oramos. Desperta-os, Senhor, desperta os meus irmãos, desperta, Pai. Esse é o tempo, essa é a hora, essa é a hora, essa é a hora. Permitiu que o mundo fosse parado para que corações voltassem para Ele. Eu quero fazer um apelo nessa manhã. Se você está frio, desviado, ou até mesmo se você nunca ouviu falar de Jesus, mesmo você em casa, ou você que está nesse lugar, eu te mostrei hoje que 1500 anos antes do Senhor Jesus vir, Deus já estabeleceu essas festas proféticas. 1500 anos depois, o Senhor Jesus cumpriu 4 festas. 2000 anos depois, no nosso tempo, o Senhor Jesus vai cumprir a próxima festa, a festa das trombetas. E eu estou tocando a trombeta para você e quero fazer esse apelo agora. Se você reconhece que o seu coração andou frio nesses dias, há esperança para você agora. Há oportunidade para você, filho ou filha. Se você está morto nesse lugar, há oportunidade para você agora, filho ou filha. Eu gostaria que você viesse correndo aqui para frente, pois o tempo se abreviou. O tempo se abreviou. O tempo se abreviou. Esse é o tempo. Não dá mais para olhar para as circunstâncias. Não dá mais para olhar para aquilo que não acontece. Não dá mais para olhar para aquilo que você fica ofendido. A ofensa não pode te parar, filho. A ofensa não pode te parar.
Eu quero que você derrame o seu coração diante do Senhor nessa tarde. E se você precisar de ir embora, fica à vontade. Não quero te prender aqui. Só quem quer mesmo e pode, fica aqui agora. Está voltando. Eu quero que você venha à frente. Tenha uma atitude diante do Senhor. E o meu nome a chamar. O Rei Vem à frente, eu quero orar por você. está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando e o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Coloque a mão no seu coração. Vamos encerrar juntos, como a noiva que se levantou diante do Senhor. Sabe, o Espírito Santo está movendo aqui. Está movendo o nosso meio. Oh Espírito, o Senhor tem liberdade no nosso meio. O Senhor tem liberdade para levar pessoas nesse lugar a profetizar. O Senhor tem liberdade para trazer palavras de conhecimento nesse lugar. O Senhor tem liberdade para derramar do teu azeite e encher as nossas botijas e encher-nos com teu óleo santo. O Senhor tem liberdade. O Senhor tem liberdade aqui. Coloque a mão no seu coração. Se você percebeu que o Espírito Santo ministrou o seu coração hoje, libera essa mensagem, libera essa voz, toca a trombeta comigo.
Vamos tocar juntos a trombeta. Abra sua boca nesses dias. Comece a profetizar e a declarar a volta do Senhor Jesus. Que o Senhor te mova nesses dias para ser um referencial dele. Que o Senhor te mova nesses dias para ser coluna na casa de Deus. Que o Senhor te mova nesses dias para ser usado com sinais, maravilhas e prodígios. Que o Senhor te conecte, congregue. Que o Senhor te atraia nesses dias ao corpo de Cristo. Que o Senhor te atraia completamente. Que você possa se envolver em todos os aspectos, com um coração alerta diante do Senhor. Que você possa se envolver nessa obra, se envolver com a mensagem do Evangelho, se envolver com aquilo que o Espírito Santo tem depositado em nossos corações. Sim, que o Senhor frutifique a sua casa, o seu casamento. Que o rosto dele resplandeça sobre ti e te favoreça em tudo. Que você possa experimentar de vitória, grande vitória no seu dia, nos seus dias dessa semana. Que você possa experimentar de abundante graça. Que coisas que estão travadas, sejam destravadas agora no mundo espiritual. Que seu coração seja tomado de paixão e de amor pelo noivo, pois é tempo de levantar-se. Senhor Jesus, abençoe a sua vida, a sua casa, seu trabalho. Te livre do mal e te favoreça em tudo nessa semana. Em nome de Jesus.